olhar para baixo, para o alto, para o lado, você vê uma cruz. E segundo ela, essa é a cruz que todos nós temos de carregar. A cruz do crescer, de aprender a crescer, a cruz do crescimento, que deve ser equilibrada. Nem voltado só para o crescimento pessoal, nem voltado só para o crescimento dos outros, nem voltado só para o crescimento do mundo. Como a gente já não tem a maturidade total, a tendência é o fanatismo para um desses pontos. Então, se eu só penso em mim mesmo, virando um centro de egoísmo, se eu só penso no divino, acabo me tornando um fanático religioso, se eu só penso no outro e esqueço de mim mesmo, eu não consigo ser feliz. E muitas vezes me é. Esse tipo de crescimento nos leva a certas dificuldades, mas que nos leva também a um conhecimento pessoal e o exercício que nós precisamos ter da dificuldade de perdoar a si mesmo. Quando a gente estuda sobre o perdão, ela nos diz que a primeira pessoa, as primeiras pessoas que a gente tem que perdoar é aquelas que nunca nos ofenderam. Quando eu comecei a ler o livro, o nome do livro é o livro do perdão. Aí eu disse, mas como é que você vai perdoar uma pessoa que nem lhe conhece e que você nunca me ofendeu? Aí ela disse, você quantas vezes pega uma revista e olha uma pessoa, que pessoa de nariz embrulhado, não sei o quê, começa a criticar uma pessoa qualquer, uma figura política ou não, uma modelo, simplesmente sem ela nem saber que você existe. São posturas nossas de crítica, que perdão. A gente começa por aí, que são as pessoas mais fáceis de perdoar. E depois a gente vai ao perdão das pessoas que não têm uma aproximação maior, até que a gente chegue ao perdão dos amigos, perdão dos pais, do filho, do filho, até o perdão de você mesmo. É um momento, dos momentos mais difíceis, quando você se encontra com você para analisar a necessidade de perdoar. É preciso que a gente crie esses limites e, sobretudo, que a gente tenha uma certa complacência com as nossas imperfeições. Há uma frase, até uma budista que fala sobre isso, onde ela nos diz que a gente deveria lembrar, da mesma maneira que uma grande mãe, quando uma mãe, nós temos uma criança que podemos olhar e dizer, quando ela está aprendendo a andar, quando ela está tendo as dificuldades, que ela não sabe usar um vaso sanitário, ela não sabe comer sem se sujar toda, mãe se zanga, se aberta, entende que aquilo é normal. E ela está aprendendo. Por que com a gente não faz isso? Nós estamos aprendendo a crescer. Então, se eu comi me sujando, se eu fiz alguma coisa errada, vamos aprender a perdoar, ter paciência, agir como uma mãe que acalenta e dar outra chance. Ensina de novo a refazer a situação. Outra observação que nós queríamos colocar é que o amor não deve guardar dependências e negociações. Essas dependências, ou seja, eu estou feliz com fulano, eu só vivo com fulano, não devem ser absolutas. Não que a companhia dos outros não nos favoreça, mas é que nós não devemos ter, não perder o centro da vida. Eu sou o centro da minha vida. Não coloque no outro essa responsabilidade. E nisso eu gostaria só de um pequeno parênteses. Nessas reuniões de ativos, nós já tivemos um adolescente em que ele comentou que a maior dificuldade que ele sentiu foi quando ele percebeu que o centro da vida dos pais era ele. E isso o desequilibrou de tal ponto que o levou ao mundo das drogas. Vejo a responsabilidade nossa de transferir o eixo da nossa vida para outra pessoa. É necessário que a gente tenha em si
esse eixo, essa possibilidade de perfeição. Nós, nesse aprendizado de crescimento, nós temos aqui algumas regras para a gente observar um pouquinho. A primeira dela, admita seus erros e defeitos. Não se desculpe pelos seus erros no sentido de escondê-los. Vejamos, aceite-os, conviva com eles, porque não adianta tentar parecer que eu sou outra pessoa. É uma das dificuldades maiores, e a gente estuda isso, é a gente tentar ser aquela pessoa que agrada a... Pode ser uma pessoa, pode ser um grupo, pode ser... Você está vestindo uma roupa que não é sua e ela não incomoda. É preciso que a gente admita seus erros, conheça os seus defeitos e administre da melhor maneira. Vai ter um momento, poxa, como é que eu fui fazer isso? Mas tenta consertar, se for possível. Se não for, levanta, continua andando, porque é preciso crescer. Segundo, não vamos nos punir tanto. Já teve um espírito que diz que os nossos maiores algozes somos nós mesmos. Nós nos castigamos porque não conseguimos determinados objetivos. Então, essa autopunição é grave, porque a gente se pune de uma maneira muito drástica. Quantas vezes você já conseguiu não se permitir alguma coisa em castigo alguma coisa que você não pode fazer? Então, ter essa compreensão com os seus defeitos e não utilizá-los para centro da sua punição. Evite, reveja. Por que eu estou me punando? E siga adiante, perdoe a cara suja do bebê, vamos adiante. Não se culpe por tudo que acontece. Afinal, nós já tivemos comigo, o diretor sobre culpa, e ele disse, olha, eu tenho uma teoria, eu acho que já falei isso aqui, uma teoria importante. Eu não tenho culpa de nada, culpa de Deus. Foi o que fez perfeito, foi o mal desse mundo, então a culpa é dele, o que acontece, não tenho nada com isso. É uma forma de você interpretar. Mas o sentimento de culpa, ele costuma puxar a gente para algo mais negativo, mais de castigo, mais de... Enfim, ele não me joga para o alto, ele não me ajuda a crescimento. O sentimento de culpa leva sempre a uma punição, leva sempre a uma retração, o que impede que a gente avance como seres felizes e filhos de Deus. Então, tenha cuidado com essa culpa que muitas vezes a gente desenvolve. Se eu aceito meus erros e defeitos, eu automaticamente vou diminuindo meu grau de culpa, porque sei que isso é normal para todo mundo. Aí eu volto atrás de Augusto Cury. Desista de procurar o ser perfeito, eu sei que não é. Não existe. Procure reclamar menos. André Luiz tem um capítulo nos livros dele sobre a reclamação e as queixas que a reclamação. Já viu um cara emburrado resolver problema? Já viu uma cara, uma vontade, fazer a reunião? E aí ele vai em todas aquelas reclamações. Reclamar não ajuda a construir. Lembro que numa ocasião eu fiz uma fisioterapia e eu tinha mesmo uma senhora que até era espírita e ela tinha sofrido um acidente, estava sem andar de comida. E ela tinha dito que ela chegava chorando, desesperada, porque ela disse que eu era uma pessoa totalmente independente. Agora eu não faço nada que não tenha uma ajuda. Seja a coisa mais simples. E ela se sentia às vezes desesperada. E uma das coisas que eu comecei muito com ela, eu estudei essa reclamação